compra de carro é isso, né? Você fazer um garimpo do carro usado, não tô nem partindo pro blindado, é você Sim. fazer um garimpo e com a curva de aprendizado você escolher o que presta. O É, que como. você desenvolveu ali naquele início ali do blindado, em 2005? Então, eu usei a experiência do carro sem blindagem, né? Primeiro procedência de quem é o carro, quilometragem, né? E de blindadora eu não conhecia nada, porque não tinha entrado numa blindadora, não tinha visitado uma blindadora ainda, só tinha o conceito do que todo mundo vê, que é vidro, né? Acabamento, sensibilidade de direção, que você saía, o carro batia a suspensão, era ruim de guiar, era pesado, não tinha estabilidade nenhuma, né? E comecei a perceber que tinha algumas coisas que eram menos piores e outras bem piores. Boa não tinha nenhuma, tá? Só para deixar claro para vocês que não tinha nada Nada, bom. nada. Não tinha como Nada procurar bom. um bom e não achar. Nada bom, nada bom. Então você ia mais por estado de aparência usando a experiência do veículo não blindado, né? Carro com o mínimo de retoque possível, que tenha uma manutenção preventiva melhor, entendeu? Mas, pô, sofri demais, porque eu, como sempre, fui muito detalhista com o carro, né? Então eu queria que o carro fosse como, né? Para eu poder usar. Não era só o simples fato de você comercializar e botar a grana no bolso, né? E aí foi uma desilusão muito grande nesse período de aprendizado com o blindado. Então essa faculdade custou caro. Bem caro, porque o pouquinho que eu tinha feito e eu não tinha como mais. É igual foguete, foguete da ré, Agora, né? se a gente pegar assim, vamos falar assim, depois de você pegar o diploma dessa faculdade, tá? Da análise de blindados, com todo o teu conhecimento de mercado automotivo, mais a curva de aprendizado de blindagem, era suficiente para você analisar um carro fechado sem ver o que está por baixo da porta? Você já Não, conseguia tirar um. Ou tinha exposição aí ao risco para uma compra. 110% novamente falando aí, não tem como. Você tem que desmontar o carro. E aí foi onde aonde eu comecei a tentar minimizar o prejuízo para continuar nesse segmento. Eu falei, cara, eu preciso comprar o carro, eu tenho que ter a percepção, com a experiência que eu tenho de errar o mínimo possível, mas eu vou ter que desmontar o carro para saber o que eu estou comprando e o que eu vou vender. Aí eu precisaria de alguém para poder desmontar. E tentei com algumas pessoas aqui no Rio que trabalhavam com. Tentei trazer alguém que tinha experiência em instalação de som, que realmente tira forração de porta, Uhum. esse tipo de coisa, mas não funcionou a contento, né? E aí, um amigo meu em São Paulo, eu comecei a procurar isso. Ele arrumou uma pessoa lá em São Paulo que está comigo até hoje. Eu trouxe esse cara de São Paulo para cá, expliquei o que eu estava fazendo. Trouxe justamente para manutenção de veículo blindado, porque não tinha como. Você comprava o carro blindado, era cheio de barulho, era horrível de andar, acabamento solto, entrava água, cara, inúmeros problemas, né? Eu precisava de alguém que tivesse o mínimo de expertise ali para a gente poder tá fazendo essas revisões. Então eu perdia muito tempo, perdia muito dinheiro, porque levava em local que não era especializado. As blindadoras daqui da época eram um embrulho e entrega danada. Você mandava o carro lá, ficava 30 dias, os caras não mexiam no carro e tempo é dinheiro, né? Sim. Não tinha como, eu não podia contar com a mão de Nessa obra. época você não tinha blindadora, mas basicamente, deixa eu ver se eu entendi. Eu garimpava os carros que tinham disponíveis no mercado e você vai pegando um know-how ali de pelo menos trazer a manutenção do blindado para ele ficar em dia E, e, e comercializar. e comercializar. E segmentar realmente, né, ser profissional nessa área de segurança automotiva. Nem passava pela minha cabeça blindadora. Eu, na verdade, nunca quis ter blindadora, entendeu? Meu game sempre foi compra e venda de carro. Sempre foi isso. Então abrir a blindadora foi meio que para resolver as suas próprias dores. É, cara, é uma história assim, triste, né? Porque não deveria ser assim, né? Deveria cada um no seu quadrado e a água passando por baixo da ponte. É normal, né? Como eu comecei a desmontar muito carro que eu comprava, eu comecei a ver atrocidades assim absurdas. Absurdas. Exemplos. Exemplos. Aço de medida desfavorável à segurança. Tipo assim, você tem que usar aço de 2,5, 3 milímetros em alguns pontos da carroceria do carro, né? Como o carro era 70% aço, o cara colocava aço de 1 milímetro.
entendeu? Então, carro totalmente inseguro. Pegar uma 9 mm passa igual manteiga, assim, entendeu? Totalmente, uma total imprudência, né? E as falhas que você via que não tinha projeto nenhum de engenharia mecânica para aquilo. Era feito na marretada.